Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A partida entre Itália e Alemanha acabou faz nem 10 minutinhos. A Itália começou ganhando, mas a Alemanha conseguiu a virada durante o jogo. O placar final foi Itália 1, Alemanha 2. E bora conversar e analisar um pouquinho dessa partida? Então meus amigos, bora que bora, vamos que vamos. Como eu sempre falo, se olhar de vez em quando pra baixo é porque eu tô olhando algumas informações sobre o jogo no celular que eu deixei anotado, certo? Mas vamos lá. Importante falar para esse jogo, tá? As equipes com algumas mudanças, né? A mudança da Alemanha, Wirtz e Havertz não jogando, motivo de lesão. E na Itália a gente pode falar que Cambiasso, Di Marco e Retegui também não jogaram devido a lesões. O Spalletti em entrevista coletiva já disse que a não possibilidade do Retegui jogar fez com que o Moise Kean jogasse. E sobre a partida do Moise Kean eu vou falar porque eu gostei muito, certo? Mas bora começar falando que no primeiro tempo, o primeiro tempo foi muito movido numa atuação que eu achei muito boa da Itália. Por qual aspecto? E quando eu falo uma atuação muito boa no primeiro tempo, eu quero analisar em específico os primeiros não, vamos colocar os 35 minutos de primeiro tempo. Até os 35 minutos do primeiro tempo, uma atuação muito boa da Itália, com alguns problemas que ficaram mais claros no segundo tempo. Vamos lá. A Itália fazia jogadas de ataque muito rápidas. E o que eu quero dizer com jogadas de ataque muito rápidas? Eram muitos lançamentos que davam certo. E o gol acaba saindo de um lançamento. Como assim um lançamento? Lançamento do Barella, aliás, vamos voltar um pouquinho. Lançamento do Bastoni, que tá na esquerda, pra direita ao Barella, né? Barella tá no campo ofensivo. O Barella faz um lançamento por baixo na ultrapassagem do Politano. O Politano invade a área, toca pro meio. A zaga tenta tirar, não consegue e o Tonali tá lá pra fazer o gol. E já a Alemanha tinha algumas dificuldades para conseguir atacar, mesmo que ficasse mais com a bola. Porque o estilo de jogo da Itália eram jogadas mais rápidas de ataque. Tem uma jogada do Moise Kean que veio de um lançamento do Politano. O Politano pega a bola na direita e lança para o Moise Kean, que consegue não ficar impedido e chuta para a defesa do Baumann. Inclusive falando sobre o Baumann, que atuação do Baumann. Baumann muito bem na partida, jogaço do goleiro da Alemanha. E aí, como eu disse, a Alemanha tentava alguns ataques, mas ficava muito tempo com a bola, tendo dificuldades. Olhar aqui no celular o ponto que eu ia falar, porque a Alemanha joga com uma linha de 3 e jogou com o Burkhardt mais na frente. Sobre o Burkhardt, atrás dele tinha a Miri na direita, o Sané no meio e o Musiala na esquerda. Eu achei uma ideia um pouco estranha. Para mim, seria melhor ter o Musiala armando, o Sané na ponta e o Amiri na outra ponta, do que o Sané armando e o Musiala na ponta. Só que as principais jogadas da seleção alemã vinha pelo lado direito. Porque algumas vezes o Sané, apesar de estar mais no meio, caía para lá, tendo o Amiri e tendo o Kimmich. E o Doge para mim não fez um jogo bom. E muitas dessas jogadas vinham de cruzamentos. Mas nessa questão é importante falar, o Burkhardt é um atacante mais móvel. Muitas vezes ele saía da área, vinha buscar a bola. E no segundo tempo acontece algumas mexidas. Importante falar, como eu disse, a Alemanha tinha dificuldade de criar chances. Até dificuldade de sair com a bola na sua zaga com passes. Por isso que algumas vezes ou o Goretzka ou o Kroos ajudavam seus zagueiros para a criação de jogadas. Aí a Alemanha não conseguia muitas jogadas, tirando os últimos 10 minutos, que foi o que eu disse, porque nos últimos 10 minutos a Alemanha fez uma pressão maior, isso faz a Itália ter alguma dificuldade. A Alemanha consegue a bola, consegue faltas, consegue chances, mas quando a Alemanha tinha chances durante o jogo, vinham muito da ponta, principalmente pelo lado direito ofensivo. Quando vai pro segundo tempo, mudanças. E quais foram as mudanças? Um minuto que meu celular não estava reconhecendo minha face. Sai o Burkhardt e entra o Kleindienst. O Kleindienst, é importante falar, atacante aéreo, atacante mais fixo, atacante mais físico. Se a ideia da Alemanha, que estava dando certo alguns pontos, eram esses cruzamentos, principalmente vindo da direita, por que não tentar colocar um atacante mais alto? Um atacante que a bola aérea pelo alto vai ser melhor do que cruzamentos rasteiros. E nisso
foi muito importante porque a gente pode falar sobre o Kleindienst, ele fez um gol. A outra troca que teve na Alemanha foi a saída do Raum para o Schlotterbeck. O Schlotterbeck é um jogador que acaba sendo maior, acaba ajudando mais em bolas aéreas e, como eu disse, muitas das jogadas, apesar de a Itália tentar também jogar pela outra ponta, pela esquerda, mas muitas das boas jogadas italianas do primeiro tempo vieram do lado direito com o Politano. Isso com o Politano jogando algumas vezes sozinho, mas era ajuda entre Politano, Moise Kean e Barella. E o Raum não estava conseguindo fazer essa marcação, por isso a saída do Raum para a entrada do Schlotterbeck. E o Schlotterbeck vai bem no jogo, a Itália perde um pouco do seu volume pelo lado direito ofensivo. Sobre o gol, o primeiro gol da Itália, o primeiro gol da Alemanha, um gol que não pode sair. O Kleindienst está livre no meio da zaga e a Itália vinha bem quando tinha esses cruzamentos em relação a comportamento na área defensivo, mas a Itália acaba tomando o gol. O Bastoni não vai pra bola, o Di Lorenzo não vai pra bola, o Kleindienst está livre, um atacante de 1,90 livre na área é pedir pra tomar gol. E sobre o gol, pra mim, o erro foi do Bastoni, tá? O erro pra mim do gol da Itália, do primeiro gol da Alemanha é do Bastoni. O Bastoni tinha que estar marcando o Kleindienst. O jogo vai indo, algumas mexidas. Pra mim, algumas mexidas tardias. A saída do Raspadori, eu não achei o Raspadori bem no jogo. Pra mim, o Raspadori fez uma partida aquém. O Raspadori é um jogador que eu não sou tão fã. Joga no Napoli, que é o time que eu torço, mas não sou tão fã do Raspadori. Acho que essa partida do Raspadori não foi boa, perdeu uma grande chance. E no segundo tempo, era um segundo tempo que a Itália não conseguia mais fazer suas jogadas rápidas, tinha alguma dificuldade. A Alemanha conseguia a posse e com a posse tinha mais calma para organizar o jogo, porque tinha um atacante mais móvel, então os cruzamentos, mas menos móvel, então os cruzamentos acabaram sendo uma opção melhor, é um atacante mais físico, um atacante de jogo aéreo, então a Alemanha acabou tendo essa facilidade e a Alemanha teve o domínio do segundo tempo, só mantendo seu jogo, sucateando a seleção italiana e deu certo numa jogada de escanteio. Kimmich faz o cruzamento e o Goretzka desvia de cabeça num erro da zaga italiana e gol da Alemanha. Outro gol de bola aérea, outro gol de bola parada. O primeiro não foi, mas tem jogos que a Itália já vem tomando gol de bola parada e a Alemanha vira o jogo pra cima da Itália. E a Itália com muita dificuldade de criar chances no segundo tempo. Teve chance do Moise Kean? Teve. Teve chance do Raspadori? Teve, mas ainda assim eu creio que é muito pouco. Eu acho que a Itália pode criar mais, comparado ainda mais como foi o primeiro tempo. O primeiro tempo da Itália foi muito bom. Defensivamente o time abaixava o bloco e não sofria. Mas no segundo tempo o time italiano sofreu. E o time italiano teve dificuldade em fazer a sua principal jogada no primeiro tempo. Jogadas rápidas, passes rápidos. Jogadas que você via em 10 segundos. A Itália já saía da defesa e já estava no ataque. E isso estava deixando a Alemanha tonta. A Alemanha tinha dificuldades de marcar esse estilo ofensivo da Itália. Mas ainda assim, partidaça do Baumann, jogaço. Do lado italiano, gostei muito da partida do Di Lorenzo, mas podem falar do gol, o primeiro gol pode ter sim, você achar que foi culpa dele. Gostei da partida do Tonali, do Barella, acho jogadores de calibre altíssimo. E na Alemanha, partidaça do Baumann, para mim o melhor do jogo. Importante falar do Kimmich também, né? 2 assistências, 2 cruzamentos para 2 gols alemães. A Alemanha abre o placar, aliás, abre a série, né, porque está 2-1 para a Alemanha. O jogo de volta acontece no domingo, agora na Alemanha, agora em Dortmund. Esse jogo aconteceu em Milão. A Itália perde uma chance enorme de estar na frente nesse duelo de UEFA Nations League. E a Alemanha já está com um pezinho ali para ir para a próxima fase da Nations League, certo? Eu sou Gabriel Pio, esse foi o vídeo sobre Itália e Alemanha. Foi um vídeo talvez não do jeito que eu mais gosto, mas eu não vi muita coisa do que falar nesse jogo, sendo bem sincero a todos, tá? Hoje ainda tem o Jogo do Brasil, vou assistir o Jogo do Brasil, o vídeo do Jogo do Brasil sai amanhã. Esse vídeo vai sair, eu não sei quando vai sair, é pra sair por volta das 7h30, 8 horas, certo? Eu sou o Gabriel Pio, muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima e valeu! Ah, oxe, eu ia encerrar o vídeo, eu lembrei, tá no YouTube? Deixa o joinha, tá no TikTok, deixa o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento nas 2 redes sociais é muito importante. Novamente, eu sou o Gabriel Pio e uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo. Valeu!